Estamos ao vivo. Vamos aguardar só aqui o retorno. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a todos. Muito feliz que vocês estão aqui. Só confirma para mim nos comentários se o áudio está ok. Beleza, já tive o retorno aqui. Show de bola. Tá tudo funcionando. Perfeito. Aguardar de praxe aí uns 2, 3 minutinhos. Pessoal que está chegando, quem quiser pegar um café, uma água, uma cerveja, fica à vontade que a gente já vai dar sequência. Se tiver alguma dúvida, quiser ir adiantando, deixando aqui no chat, fiquem à vontade. E vamos que vamos. Felipe, Thiago, sejam bem-vindos. Temos o Murilo aqui também. Show de bola. Vamos compartilhar aqui já esse conteúdo, os links, para quem não perdeu o link, para quem não recebeu ainda. Então vamos lá. Beleza, aqui o Web Telegram, no Box, Brasil. Show. Boa noite a todos. Quem tiver me ouvindo, dá um ok aí. Bruno Moraes. Show de bola. A gente teve um problema com um dos links. A galera pode estar em outro link. Vai começar. Em 2 minutinhos a gente dá o início aqui. Beleza? O áudio está ok para todos? Se tiver, só confirma para mim. Beleza. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Gostando muito do curso, a galera já chegando aí, ó. É o tempinho. Fala, Gustavo, beleza? Paulo Henrique, boa noite. Dornelis, Kleine, Luciano, Wendel. Sejam todos bem-vindos. Ó, Murilo, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar o conteúdo que importa. O Pretel está acompanhando aqui, a gente vai estar acompanhando as perguntas. Se tiver algo específico, a gente já separa e no final a gente prepara para responder vocês. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre consumindo a API do Docker utilizando Python. Tá? Por que esse tema? Uma galera aí tem uma certa dificuldade em consumir APIs com Python, tem alguma dificuldade em aprender Python, acha que é difícil, que é um bicho de 7 cabeças. E a gente vai começar a trazer conteúdo mostrando que é simples, mais simples do que a gente imagina, a gente só precisa ter as coisas bem organizadas. E por que Docker, né? Porque é uma das tecnologias que mais vem sendo utilizadas nesses últimos meses aí, muita empresa adotando, muita gente conhecendo, e eu vi que tem uma dificuldade entre algumas pessoas de automatizar algumas tarefas, tá? E recentemente eu venho passando por alguns projetos onde foi necessário fazer uma forte automação envolvendo Docker, para criar um fluxo de trabalho inteligente para o cliente, e foi bem legal essa experiência, eu vou compartilhar um pouco de vocês, claro, não vai ter o cenário do cliente, mas eu vou deixar aqui de uma forma que você consiga entender por onde começar e como trilhar esse caminho para estar consumindo a API do Docker, ok? Não só a API do Docker, entre outras APIs, tá? Então vamos lá. Tem alguns recadinhos que eu vou deixar aqui para o final, tem uma surpresa legal para vocês também, e a gente vai conversando. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, deixa aqui no chat que eu vou estar acompanhando
para ver se tem alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa live, pessoal? O principal objetivo é demonstrar como consumir a API do Docker utilizando Python, tá? Então é nisso que a gente vai focar, tudo bem? E principalmente também compartilhar cenários reais de utilização. Porque quando a gente fala de programação, principalmente para quem vem de infraestrutura, a gente sabe que precisa automatizar, precisa ter conhecimento em alguma linguagem de programação, mas depois a gente olha assim e fala, putz, o que eu faço com isso agora? Não sei o que eu vou fazer, tá? E um ponto importante é, não iremos nos preocupar com questões de segurança relacionadas à API do Docker. Eu acho que esse conteúdo relacionado à segurança da API do Docker, a gente pode focar em um conteúdo exclusivo de Docker, tá? Hoje o nosso foco é Python. Então, vamos partir do princípio que a API do Docker já está liberada, você já tem um Docker instalado, tá tudo ok. A gente vai focar, então, na parte do Python. Beleza? Show de bola. E como que Python vai te ajudar, né? Ainda tem muita dúvida sobre isso. Então, eu vou te ajudar a tentar clarear isso na sua cabeça, tá? Python pode te ajudar de N maneiras. Automatizar ações, extrair informações, documentar, implementar fluxo de trabalho, entre outros. Como assim automatizar ações, Robert? Existem N exemplos que eu posso passar para vocês, mas um exemplo clássico que a gente vive muito em empresas que têm ambiente de dev, ambiente de QA e assim por diante. Muitas vezes esses ambientes eles estão fora do seu não estão em on-premise, né? Estão em cloud, tá? E como que a gente pode controlar os custos disso? A gente sabe que custo em cloud não é tão barato, então onde puder reduzir, a gente vai adotando estratégias para fazer essa redução. Tá? Então já tivemos cenários onde a gente teve que criar um fluxo de trabalho, onde eu poderia ligar e desligar ambientes de acordo com o horário e de acordo com a permissão do usuário, de forma simples e fácil, tá? Beleza? Então esse é um dos cenários aí para a gente estar automatizando ações. E extrair informações, como eu posso extrair? Bom, muita gente já sabe que eu trabalho com Zabbix, mas também trabalho com outras tecnologias. Se você não trabalha com Zabbix, também isso serve para você. Você precisa extrair relatórios, você precisa extrair informações de um CSV e, principalmente, você precisa integrar com outros sistemas, tá? Então, por exemplo, você tem um sistema de chamado e você quer controlar esse sistema de chamado para fazer integração com uma outra ferramenta. Você pode estar consumindo a API. Um outro exemplo que a gente vê também, por exemplo, muitas empresas têm um sistema próprio desenvolvido ali para controlar seus servidores, para controlar o cofre de senha. Então, você já tem toda a lista de nome de servidores, você tem todos os usuários e senhas ali criptografados. Então, você pode estar consumindo essa API para poder estar automatizando algumas tarefas que você faz durante o dia a dia, tá? Existem casos também como, por exemplo, chega a 300 equipamentos, você precisa configurar equipamentos de rede, ao invés de você configurar um a um, a gente consegue com o Python, desenvolver um código e configurar todos. E aí já vem a primeira pergunta que todo mundo me faz. Mas, Robert, por exemplo, para configurar equipamentos, configurar servidores, a gente tem o Ansible, tem outras ferramentas de gerenciamento de configuração. Legal, funciona muito bem. E agora, se eu te falar o seguinte, ao invés de você ter que cadastrar os inventários lá do Ansible, 300 hosts, você puder consumir uma API, onde essa API está tudo documentado, você tem todas as informações, e através com as informações que você tem na API, por exemplo, o IP, o hostname, a senha, e qual perfil de configuração aquele equipamento tem que ter, você consome essa API e automaticamente ali em um único script você já faz o cadastro de todos esses caras. Isso vai ajudar muito você, né? Então, é nesses pontos que Python vai estar te ajudando, tá? Além do implementar o fluxo de trabalho, como eu comentei, documentar ações. Então, você faz um projeto muito grande, que ele está totalmente intercalado, você pode criar scripts que vão consumindo cada etapa daquele processo ali, documentando para você, tá? Entre outras necessidades que a gente pode passar a noite aqui listando sobre benefícios e como o Python pode estar te ajudando. Mas vamos direto ao nosso foco aqui, que é a API do Docker. Tá? Uma lição que eu gostaria de passar para vocês, até que eu deixei uma prévia aqui, mas é o seguinte, existe N ferramentas para gerenciar o Docker via interface web, para fazer o deploy automático, como, por exemplo, o CI/CD. Essas ferramentas são muito boas, até que a gente precisa executar ações de acordo com a regra de negócio. Então, nem sempre toda a ferramenta de mercado ela está preparada 100% para o nosso ambiente. E a gente tem dois caminhos. Ou a gente adapta o nosso ambiente para a ferramenta de trabalho, que a gente decidiu adotar,
ou a gente precisa criar customizações. E nos dias de hoje, eu vejo muito a adoção de criar customizações, porque a gente pega uma ferramenta madura de mercado que tem um core robusto e a gente cria as automações, as customizações de acordo com a necessidade do nosso ambiente, tá? Então, eu gostaria de deixar que você fixe isso na cabeça. Você pode ter uma ferramenta, ela pode fazer parte daquele processo, só que nunca ela vai fazer tudo. A gente pode muito bem integrar algum script em Python com o Ansible e assim por diante, tá? Mas aí vamos supor que você é aquele cara que ainda fala, não, putz, o Ansible, outra ferramenta de gerenciamento de configuração, faz tudo isso daí, eu não preciso aprender a programar. Show de bola. O Ansible tem N módulos. Mas se a partir do momento você precisa integrar com uma solução que ele não tem nenhum módulo, como é que você faz? Você vai ter que criar um módulo. E o Ansible é desenvolvido em Python, então é uma das maneiras de você estar incrementando cada vez mais as suas automações. Não só o Ansible, como o Salt também é desenvolvido em Python, e a gente tem outras ferramentas também que suportam Python para a gente criar cada vez mais customizações, ok? E por último, aqui nós temos também a parte de criar um fluxo de trabalho. E esse é o principal. Como assim criar um fluxo de trabalho? Se for um usuário com permissão X, ele pode fazer determinada ação. Então, o usuário de operação ali, ele pode, no máximo, reiniciar caso eu tenha aprovação de um membro que é o coordenador do time, que é um N3. Então, o usuário faz uma requisição, olha, reinicia esse servidor. Automaticamente ali, por exemplo, o coordenador ou N3 do time recebe no Telegram falando, olha, o usuário XYZ solicitou o restart do servidor ABC. Posso fazer? O usuário que está lá do N3 fala, pode, confirmar. E ele confirma pelo Telegram. Então, não precisa mais ter esse contato, mais essa interação, tá? Isso tudo você controlando esses fluxos através da programação. E você pode ter pensado, é um bicho de 7 cabeças. Não, é bem simples. Nada que um boot no Telegram, integrado com as suas ferramentas ali, com seus sistemas, você consegue fazer isso de forma muito simples, rápida, ok? E muito bem funcional, tá bom? Show de bola. Tá claro para vocês até aqui? Tá bacana? Vamos pegar o feedback de vocês aqui. Show. Vamos dar sequência. E o principal, né? A gente tem todas aquelas ferramentas, a gente tem a parte que a gente entra com Python, e aí vem uma outra vantagem. Quando a gente cria um script, uma automação bem feita, a gente elimina algumas necessidades. Primeira delas, necessidade de linha de comando. A gente pode, por exemplo, colocar um script para rodar no Rundeck, em um Lambda, ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de job. Então, aquele script está ali, você pode apertar um botãozinho e está funcionando. Ou, ainda mais, a gente pode utilizar os frameworks web do Python para criar algumas ferramentas, como, por exemplo, um Flask, um Django e assim por diante, ok? Muitas vezes a gente consegue jobs, consegue iterações, triggers, por exemplo, com GitLab CI/CD, através de um repositório. Só que ainda assim você tem a necessidade de fazer um push naquele repositório, tá? Então, quando a gente tem o script automatizado, a gente elimina essa necessidade. Essa necessidade de push vai ser feita somente no quê? No momento que eu estou deployando a nossa aplicação, que a gente está fazendo uma nova funcionalidade para a aplicação. Fora isso, não é necessário, tá? E por último, a necessidade de passar o conhecimento. Ah, Robert, você quer egoísta? Não é questão de egoísmo. Imagina que você está num cenário que você tem N tipos de atendimento, ok? E o atendimento do nível 1, ele não tem acesso e nem conhecimento prévio para mexer em algumas operações dentro da empresa, tá? Só que durante esse momento, você precisa ainda que ele atue, tá? Indo de madrugada, ou em um horário de expediente, num feriado e assim por diante. Ou até mesmo para ser aquele nível de primeiro atendimento e nem tudo chegar lá para o nível 3, tornando o nível 3 uma sobrecarga. Então, a gente pode criar aplicações, automações, simples scripts que ficam executando e a gente não precisa passar o conhecimento. No único conhecimento que precisa passar, olha só, se você tiver essa ação, você clica nesse botão. Se você tiver esse outro problema, você clica nesse outro botão. E esse botão ele vai chamando scripts que vão rodando e vão integrando e automatizando todo o ecossistema ali da sua empresa, tá? Então são pontos assim que eu acho interessante você ter em mente, você guardar quais são os benefícios de você estar implementando por Python. Porque muita gente pergunta, mas tem outras ferramentas? Tem. Usa. É muito bom, só que em algum momento você vai precisar programar. Não tem mais saída hoje, né? Assim como o inglês era pré-requisitos há anos atrás, hoje Python é um dos pré-requisitos para você entrar nessas empresas que estão com adoção DevOps ou, ao menos, que estão com adoção a essas tecnologias modernas. Ah, Robert, mas eu não sonho trabalhar em grandes empresas. Pensa comigo, se você tiver pelo menos uma API, inclusive isso é pré-requisito em muitas empresas para ferramentas, mesmo que seja open source, entrar dentro dessa empresa que ela tenha que API,
porque se o mercado está aderindo, é porque é muito bom. Então, você vai conseguir automatizar ao máximo toda a sua infraestrutura ali. Tá bom? Lembrando que são focos diferentes de outras ferramentas. Vamos focar na parte de programação, nesses pontos que eu acabei de citar para vocês. Beleza? Até aqui? Show de bola. Bacana. Temos também aqui alguns cenários reais de utilização, tá? Então, como eu comentei, desativar serviços em determinado horário do dia, documentar o seu cluster com informações como labels, por exemplo. Isso é engraçado porque a gente está com uma situação dessa no cliente, inclusive tem que atualizar algumas coisas, mas imagina assim, por exemplo, se você pega um cluster Swarm, pega um cluster Kubernetes ou qualquer outra aplicação onde você tem labels e você tem tags que identificam essa aplicação, né? Ao invés de você falar assim, olha, quais servidores são do ambiente de prod? Quais servidores são do ambiente de dev? Você pode criar um script em Python que consome uma API, ou no caso do próprio Docker, né, consome a API do Docker, lista todos os nós ali do cluster e fala, olha, esse servidor é do ambiente de prod, esse ambiente é do ambiente de dev, esse servidor é do ambiente de QA, e assim por diante. Então, você deixa tudo documentado de forma automática, tá? E você pode estar rodando isso de tempos em tempos, deixar ali, para ninguém ficar te perguntando. Então, delegar hoje em dia também é o poder. Então, quanto mais tecnologias novas você for implementando e for aprendendo, já pense de uma forma que você consiga passar esse conhecimento de forma simples e prática, de forma que você consiga continuar crescendo e alcançar o próximo nível. Beleza? Show de bola. E por último, criar um fluxo de regra de trabalho com base na regra de negócio. Acho que isso é imprescindível. Como eu comentei, nem todas as tecnologias vão atender o nosso cenário 100%. Aliás, é muito raro os casos disso estar acontecendo. Então é importante que você tenha em mente alguma forma de você criar isso, né? E aí muita gente pergunta, Robert, mas por que você começou a programar? Qual que é o seu background? Para quem não conhece, eu sou formado em redes de computadores. Eu não programava até um certo tempo, tá? E há 2 anos atrás eu comecei a programar, mas acho que essa história é para um outro contato nosso. Mas o que você precisa saber é que isso mudou muito a minha vida. E principal, hoje eu não preciso pedir para um dev fazer alguma coisa e ter que ficar aguardando aquilo pronto ou ter que fazer manual. Hoje eu penso somente o seguinte, bom, eu recebi essa tarefa, eu preciso de N horas, né? Então, X horas para poder automatizar isso. O esforço vale a pena? Eu vou reutilizar? Se eu for reutilizar, aquela tarefa entra no meu backlog de desenvolvimento, tá? Se não vale a pena automatizar, eu posso simplesmente criar um procedimento e passar para o meu time, ok? E eu consigo ter mais tempo para tomar decisões estratégicas aqui dentro da empresa. Tá bom? Então, esse é um panorama geral ali de cenários reais de utilização dessa questão de consumir a API do Zabbix, do Docker, da AWS ou qualquer outra ferramenta que tenha disponível uma API. Show de bola? Bacana. E como que eu começo o meu primeiro script, né? Como começar? Eu vou deixar algumas dicas para vocês aqui. Recentemente um aluno, inclusive, me perguntou, Robert, agora eu já conheço toda a sintaxe do Python, conheço tudo, mas por onde eu começo? Como que eu faço isso? Tá? Então, para você começar o seu primeiro script, você tem que sentar, nada de abrir lá um editor de texto, o seu IDE favorito, um VS Code da vida, um PyCharm, não. Senta primeiro e você tem que entender, tá? Quando você vai fazer um bolo, se você não conhece um bolo, o que você faz? Você precisa ler essa receita, entender toda a receita, separar todos os ingredientes e aí sim você começa a criar o seu bolo, a fazer o seu bolo, correto? Não só um bolo ou qualquer outra receita, pessoal. Hoje no dia a dia tá tudo muito na nossa cabeça isso, muitos passos, muitas etapas. Por exemplo, agora com a pandemia, a gente vai pedir comida, qual que é o fluxo? Se você parar para pensar, você abre o aplicativo, primeiro você confere a lista de restaurantes, aí vê se algum restaurante atende aquilo que você quer comer no dia, tá? Beleza. Atendendo, você escolhe, faz o pedido, tudo certinho. Quando você seleciona pagar, você tem algumas decisões a tomar ali. Se você quer pagar no cartão, se você quer pagar no débito, na hora que o motoqueiro for entregar, se você quer pagar no dinheiro. Então, se vocês observarem, isso tudo são estruturas de decisões e são variáveis que você tem num simples pedir uma refeição através de um sistema de aplicativo. Isso que a gente vai levar para dentro do computador, tá? Então, primeiro passo, para começar a desenvolver o seu script, faça uma lista detalhada de todas as etapas manuais que você vai executar, tá? Detalhada, pessoal, nada de algo simples, ok? Então, por exemplo, se você precisa desligar um servidor e você quer automatizar essa ação, tá? E aí você vai anotar lá o seguinte, olha, primeiro, conectar no servidor. Tá, conectar no servidor, qual servidor? Qual que é o IP?
qual que é o usuário e senha, qual que é o sistema operacional desse servidor, porque isso já vai interferir na forma de você vai conectar. Quem tem acesso, né? Qual que é a rede que tem acesso para conectar nesse servidor? Isso também vai influenciar de como o seu script vai rodar, se ele vai rodar na sua máquina, se ele vai rodar numa rede de produção, se ele vai rodar numa rede DMZ. Então, tente detalhar ao máximo todas as etapas manuais, tá? Tente ser o mais detalhista possível. Esse ponto vai te economizar muito tempo e muito retrabalho na hora de você estar criando seu script, tá bom? E um outro ponto também, identifique um padrão, ok? Qual que é o padrão? Eu vou desligar esse servidor todos os dias, o horário, às 18 horas. Eu vou desligar esse servidor todos os dias, após as 22 horas e se o backup terminou. Tá? Então a gente começa a identificar padrões e também começa a identificar variáveis, né? Qual backup? Se o backup terminou com sucesso ou com falha? Se o servidor terminou, o backup terminou com falha, eu posso reexecutar esse backup e aguardar para mim estar reiniciando? Eu posso enviar um e-mail ali pelo próprio script em Python comunicando, olha, eu tentei reiniciar aqui, mas o backup terminou com falha, então eu não concluí a ação. Ok? Eu posso gerar isso e armazenar no sistema de log. Então, tente identificar esses pontos, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Para começar o seu primeiro script, faça uma lista detalhada de todas as etapas manuais que você executa hoje. Mas é no detalhe, tá? Não esqueça de nada. Tente ser o mais detalhista possível, ok? Identifique um padrão, tudo bem? E também identifiquem possíveis variáveis. Ok? Show de bola até aqui. Esse conteúdo está ajudando vocês? Realmente vocês tinham essa visão ou não estava perdido? Comenta aqui para mim saber como que está a percepção de vocês com o que eu estou entregando até agora. Vamos ver aqui. Tem o pequeno delay de leve do YouTube. Show de bola. Bom, então vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo, tá? O que eu preparei mais aqui é o seguinte. Agora vamos entrar no assunto de consumindo a API do Docker. Existem N maneiras de a gente consumir N APIs, tá? A gente pode, através de requisições web, direto, mas nós também temos o SDK, ok? SDK é um kit de desenvolvimento ali, que muitas aplicações já deixam pronto, alguém desenvolve, ou até a própria proprietária da aplicação faz esse desenvolvimento. E é uma biblioteca, nada mais é que uma biblioteca, que a gente vai importar ali no Python, que facilita a nossa comunicação com o Docker utilizando o Python, ok? Então isso é um SDK. Por isso que você vai ver, quero consumir a API da AWS. Ou eu faço a requisição direto, ou importo o SDK. O que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? Tá? Então, se você vê o SDK, você já sabe que é basicamente um kit de desenvolvimento e ele é uma biblioteca que você vai importar no seu código. Legal? No caso do SDK do Python, ela é dividida em duas formas. O cliente, então são métodos pré-definidos que facilitam o desenvolvimento do código, que inclusive é o que a gente vai utilizar hoje aqui, tá? Então são formas de você reiniciar um serviço, um container, um serviço do Swarm, listar e assim por diante. São formas bem simples. Nós temos também o Low Level API, então a API de baixo nível, tá? Que ela é o seguinte, ela é uma API mais complexa, ok? Porém, ela é muito mais flexível. Então, dependendo do que você for fazer, você vai ter que escolher qual das duas utilizar. Tá? E aqui eu deixei como referência para vocês o link da documentação. Então, se você quiser tirar um print disso, tirar uma foto para guardar, fica à vontade. Tá bom? E agora a gente vai para a mão na massa, chega de teoria, chega de blá blá blá. Beleza? Todo mundo preparado? Show de bola, deixa eu ver aqui. Bacana, muito bom, pessoal. Então vamos lá, mão na massa, tá? Antes de a gente ir para o código, além dos detalhes que eu pedi para vocês separarem, a gente precisa entender como é que a gente vai conectar, né? Então, eu falei para vocês que nós temos aqui o SDK, então Docker SDK for Python, tá? Então, é uma biblioteca para a gente conectar ali na engine do Python, da API e assim por diante, ok? E como que eu faço para fazer a instalação dessa biblioteca? A gente precisa instalar ela através do pip. Para quem não conhece, Python, pip é o nosso gerenciador de pacote, onde a gente pode instalar e desinstalar os pacotes, similar ao sistema operacional, como por exemplo o i1, o apt, só que voltado para o Python, ok? E
E aqui existem algumas formas de a gente estar conectando. Então, após a gente instalar, nós podemos pegar as informações através de variáveis de ambiente, que aí nós precisamos definir de variáveis específicas, ok? Vamos estar utilizando esse módulo também. Ou podemos estar utilizando aqui, ó, vou clicar em client, por exemplo, a gente pode estar utilizando, no caso, o front-end, a gente tem que ter essas variáveis, tá? E aqui na referência de cliente, a gente pode passar o base URL. Robert, por que você está mostrando não foi direto para o código? Porque eu acho importante você ter uma base. Então, eu vou te mostrar na prática, muitas vezes, o que você não vai encontrar de forma fácil, o que você não conseguiu interpretar na documentação, e depois você vai conseguir seguir com as suas próprias pernas, tá? Então, por isso aqui que eu estou mostrando como que a gente conecta, como que a gente faz, onde os parâmetros, tá? Eu vou passar aqui também por alguns parâmetros, por exemplo, de containers, né? Que a gente vai utilizar bastante aqui durante essa live, ok? É no seguinte, como que eu faço para executar um container? Então, quais os parâmetros que eu posso passar, ó, qual que é a imagem, qual que é o mando, aqui o keyword, é quando a gente quer passar um parâmetro para uma função em forma de dicionário, ok? E aí tem N formas. Então, por exemplo, se eu der um list aqui, se eu quero listar todos os containers, eu posso dar um listing, então ele vai listar os containers, ok? Ó, similar ao Docker PS, e aí eu posso passar todos os parâmetros, um outro parâmetro e assim por diante, ok? Então é aqui que você vai encontrar as informações. E quando a gente retornar um container, nós temos alguns objetos, né? E quais objetos são esses? Então, por exemplo, a gente vai ter os atributos, que são ATTRs, onde a gente vai ter o ID do container, nós vamos ter a imagem, vamos ter uma label, um nome, o short ID, status, e aí, assim por diante, a gente vai ter vários atributos dentro desse container, ok? Então, isso é um requisito também que você entenda um pouco de Docker para você conseguir dar sequência e simular. Mas se você não entende, não tem problema, depois você consegue rever essa live e quando você tiver no seu momento de trabalhar com Docker, isso vai te ajudar bastante, ok? Show de bola, até agora tá aqui, posso depois ir mostrando e voltando onde eu pego essas referências, como que muda e assim por diante. Então, vamos lá, vamos partir para o código. Tá? Vou mostrar uma coisa legal aqui, que é para quê? Toda live que a gente fizer, a gente vai criar um ambiente isolado. Então, não vou instalar essas bibliotecas, porque, olha só, é bem como utilizar containers e utilizar sistema operacional. No Python, você tem exatamente isso, que é o quê? Uma virtual env, então, um ambiente virtual. Se você instalar uma biblioteca no sistema operacional, ela vai ser instalada para todo o sistema. Tá? Agora, se você instalar uma biblioteca dentro de uma imagem Docker, ela vai ficar isolada naquela imagem Docker. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui com Python. A gente vai instalar, então aqui vai criar uma biblioteca, um espaço virtual, um ambiente virtual, ok? Vamos ver os comentários aqui. Beleza, até agora não tivemos nenhum problema, tá tudo show de bola. Tá? E como que eu crio esse ambiente, pessoal? Para criar esse ambiente, a gente vai digitar aqui o seguinte. O tamanho aqui tá legal? Vou dar mais um zoom aqui, mas acredito que esteja 100%, vocês consigam enxergar bem. Vamos contar aqui no delay, só para a gente não ter nenhum problema. Compartilha comigo, comenta aqui se o tamanho aqui como eu posso dizer, do código do terminal tá atendendo vocês, tá tranquilo, dá para enxergar bem. Tá? Primeiro que chegar aí nesse delay, você já comenta para mim que eu já vou validar aqui e a gente vai dar sequência. Vamos olhar aqui, não chegou nada. Bom, se chegar aqui o Pretel também me avisa, ele está acompanhando. Show de bola. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, vamos começar criando o nosso ambiente virtual. Então, vou colocar aqui, ó, Python 3, -m, tá? Que é o módulo. Vou chamar o módulo venv e vou colocar aqui o seguinte. Esse venv é o módulo virtual env que a gente está chamando, tá? E eu posso colocar aqui também, ó, .venv. Por quê? É o nome do ambiente virtual que eu vou estar criando. Eu estou colocando um ponto para ele já criar oculto para mim e não ter nenhum problema, eu ficar ali sem a necessidade de estar visualizando essa pasta, me confundir, ok? Então, quando eu der um enter nesse cara aqui, olha só, ele demora um pouquinho, tá bom? Mas, logo na sequência, ele já cria pra gente uma virtual env. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando toda a instalação do Python, tá empacotando e tá colocando nessa pasta. Então, se eu dar aqui um ls.venv, a gente vai ver toda essa estrutura. Então, do bin, do lib, do include, assim por diante, ok? Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa ativar, né? Primeira coisa, se eu vim aqui, ó, with Python 3, ele vai mostrar para mim que eu tô aqui em Library, Frameworks, Python Frameworks, version 3.8 bin, beleza? Então, eu não ativei ainda esse virtual env. Agora eu vou entrar dentro desse ambiente virtual e vou utilizar ele. Para mim fazer isso, eu coloco um source.venv/bin, tá? Se você colocou um nome diferente, que às vezes algumas pessoas gostam de mudar o nome, você vai colocar o nome do que você colocou do seu ambiente virtual, ok? No meu caso, eu coloquei .venv. Colocar /bin/activate, tá? Olha só, ele já aparece aqui para mim um .env. E se eu vim aqui fazer o seguinte, colocar um colocar novamente um with
Python 3, ok? Nesse which Python 3, vocês já vão ver que está um diretório, um caminho diferente, tá? Então, nós temos aqui, ó, /user, Robert Silva, temp, API docker.venv, pin, Python 3, ok? O que a gente precisa fazer agora é instalar o pacote do Docker. Tanto que se eu fizer o seguinte, ó, Python 3, Python, né? Posso chamar de Python 3 ou Python, normal, não tem problema, porque ele só trouxe a versão do Python 3. Então é importante, quando a gente utiliza ambiente virtual no Python, ele só traz aquele ambiente que a gente fez a instalação, no caso, Python 3, tá? E aqui, se eu colocar, por exemplo, um import, opa, colocar aqui um import, aliás, import não, vamos colocar um Python 3 e vamos entrar dentro do terminal interativo. Se eu colocar um import docker, ele vai falar pra gente, ó, no módulo named docker. Então, eu não tenho nenhum módulo chamado de docker, ok? Então, pra gente instalar esse módulo, a gente vai fazer o seguinte, pip install docker. Por que eu tô passando pip? Porque eu tô dentro do meu ambiente, tá? Se eu colocar, por exemplo, pip -- version, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho o pip 19.3, mas ele está utilizando o Python 3, tá? Então, se você fizer isso sem um ambiente virtual, provavelmente ele vai estar utilizando o Python 2. Então, se atente a esse detalhe, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, pip install docker, beleza? Ele vai começar a instalação aqui pra gente, tá? Sem nenhum problema, show de bola. Ele só fala um warning ali que tem uma nova versão do pip, mas a gente não precisa atualizar isso agora. Vamos seguir o jogo, tá? E aí que vem o pulo do gato. Nós temos duas formas de conectar na API do Docker. Ou através do IP. Se for através do IP, a gente vai ter que passar TCP:// IP, e a porta que a gente colocou na API, geralmente 2375, tá? Ou a gente pode colocar via socket, né? Via socket ali. Então, para conectar via socket, eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer um export. No caso, essa máquina aqui, ela tem o Docker instalado, então eu vou colocar um export, docker _ host, igual Unix, tá? // var run docker.sock, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar o sock da API do Docker. Se você reparar no código fonte do Portainer, do Visualize, eles estão conectando dessa forma. E também do Prometheus, do CAD-Vars, tudo que utiliza para monitorar container ou pegar estatísticas de um container do Docker ali, ele está utilizando dessa forma, tá? Então, vou dar esse export aqui. Robert, por que você deu esse export? Se a gente voltar aqui no nosso navegador, lembra que aí no client nós tínhamos duas opções? Então, se eu usasse o from env, eu precisaria passar essa variável. Então, o Docker host, automaticamente a lib vai identificar como a URL do Docker host, ok? Show de bola. Beleza. Então, nós temos aqui tudo certo. Agora a gente vai abrir o VS Code para a gente começar a codar nesse código aqui para consumir a API do Docker. Então, eu vou vir aqui dar um code ponto, tá? Eu utilizo o VS Code aqui, eu utilizava o PyCharm, mas o PyCharm a gente sabe que tem uma versão paga e uma versão community, e a versão community não atendia a todos os requisitos. Por exemplo, se a gente quiser mexer com Dockerfile, com algumas outras coisas, a community não ajuda. E além disso, eu acho o VS Code muito mais leve do que o próprio PyCharm, tá? Algumas pessoas que desenvolvem Python podem discordar de mim, mas tranquilo, é uma discussão saudável isso. Vou vir aqui em Settings e vou aumentar para vocês só um pouco a fonte, para vocês não terem problema para visualizar, ok? Beleza, se necessário a gente aumenta mais um pouco. Vou vir aqui, ó, vou colocar até um 18, que aí fica legal. Se ficar muito grande, vocês me avisem aqui no comentário. Beleza? Bom, então quando eu abrir aqui, a gente já vem a nossa Virtual Env, eu vou criar aqui um documento, né, um arquivo chamado, cuidado, a nossa lib do Docker, ela se chama Docker. Então, se eu criar um arquivo chamado docker.py, ele vai conflitar. Por quê? Quando a gente está importando, nada mais é que a gente está trazendo outro arquivo para esse código. Então, se eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de API docker.py, tá bom? E agora a gente vai começar o nosso código fazendo o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um import docker. Tá? Então, estou importando a biblioteca do Docker no nosso código, ok? Show de bola. E agora eu vou fazer a conexão. Como que eu faço a conexão? Eu vou fazer o seguinte, ó, cliente igual docker.from, tá? Underline env, e eu vou chamar isso como função, beleza? Vou salvar esse cara aqui e vou fazer o seguinte, vou abrir um terminal. Então, se eu vim aqui, New Terminal, ok? Esse terminal, ele já vai aqui para mim abrir com Activate, olha só, então ele já deu um source, legal, por isso eu escolhi por último esse cara, e eu posso executar esse código para saber se tem algum erro ou não. Então aqui embaixo no terminal eu vou colocar Python API docker.py, beleza? Vou executar aqui, ele vai carregar para a gente, nenhum erro, tá tudo funcionando, beleza? Se vocês acharem que esse terminal está muito baixo, eu vou executar aqui no terminal auxiliar, tá bom? Para ficar melhor para todo mundo. Beleza, então aqui eu codo, no outro eu executo.
Show de bola. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos começar listando os containers, né? Então, para listar os containers, eu vou vir aqui, inclusive, no terminal auxiliar. Então, vou dar um docker container ls, tá? E se eu retornar aqui, eu tenho 2 nginx rodando. Se eu vir aqui, docker container ls-a, nós temos aqui somente esses 2 nginx. Show de bola. Como que eu faço para listar os containers com Python? Então, vamos criar aqui uma variável chamada container, container list, e vou passar aqui o seguinte, o cliente, tá? Nesse cliente eu vou passar o método containers, e eu vou passar também aqui o método list, tá? E aí um ponto importante. Vou executar esse cara agora, ó, vou colocar um print type container list. E ao executar, nós teremos o seguinte. Opa, ao executar o comando, não o comando docker, mas sim o nosso script. Então, Python 3, API docker, tá? Olha só, ele é uma lista. Já que ele é uma lista, a gente pode fazer um iterável dele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, for container in containers list, tá? E vou dar um print container, ok? Se eu executar aqui agora, vamos validar aqui. Olha lá, deu um erro porque container list não foi definida. Não foi definida porque nós passamos o nome errado, colocamos um S a mais. É container list aqui, tá? Então, vou vir aqui e vou executar esse cara. Beleza? Ele já trouxe os 2 containers pra gente. Mas, Robert, trouxe no nome estranho. Como que eu faço para trazer mais informações, tá? Se você não conhece muito o Python a fundo, vamos colocar aqui um break. E a gente pode passar o seguinte. Tem 2 opções. Ou a gente olha a documentação, ou pode usar isso aqui, ó. Ponto .dir, tá? O ponto .dir, ele vai retornar todos os métodos disponíveis desse objeto. Então, se eu executar aqui, ó, ele já traz para mim, ó, no caso desse cara, tem um client, um collections, o attrs, o name, qualquer imagem, qual que são as labels, qual que é o status, ports, até e assim por diante, tá? Ou o jeito mais fácil também, se a sua API estiver bem documentada, vamos encontrar aqui, containers, ele já retorna os objetos aqui pra gente, tá? Então, aqui embaixo nós teremos, por exemplo, quando eu executo list, os parâmetros que nós podemos passar, os parâmetros que nós podemos filtrar, nós já vamos ver isso, tá? E aqui nós temos objetos, então ID, a imagem, labels, name, short ID, status e assim por diante, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode utilizar isso. Vou voltar aqui no nosso VS Code e vou colocar o seguinte, vamos fazer alguns prints, né? Então, vou colocar aqui, ó, print, um f-string, a gente vai abrir, eu vou colocar o container ID é igual, né, 2 pontos aqui, container.id, tá? Beleza, eu vou colocar também print f-string, vou começar a trazer aqui para baixo já, ó, 4 opções, a gente só altera o que for necessário, beleza? Então, vamos colocar aqui, no lugar desse ID, vamos colocar o name, e aqui nesse ID a gente vai colocar o name, tá? No lugar desse ID aqui, agora a gente pode colocar o short ID, e aqui também o short ID. Vamos até passar esse short ID para cima do nome, para ficar mais organizado, ok? Podemos passar qual que é o status desse container, então, status, ok? E podemos passar também aqui o status, tá? Show de bola. Agora nós podemos também passar a imagem. Vamos passar qual que é a imagem que esse container está utilizando? Então, vim aqui e vamos colocar aqui, tá? Vou dar um print vazio e vamos executar esse cara aqui no nosso código agora. Show. Olha só, ele deu erro aqui, imagem, tá? Porque ele está falando que esse objeto container não tem imagem. Então, isso é importante, a gente pode estar validando. Se a gente observar aqui, ó, short ID não tem a imagem, tá? O que a gente pode estar utilizando é um outro recurso, ele que ele tem os ATTRs, que são os atributos. Então, se eu quiser imagem, como que eu posso fazer? Posso vir aqui e vamos colocar o ATTR só para a gente imprimir e encontrar, e vou dar um break para mim imprimir somente um elemento do for. Tá? Então, passou pelo primeiro, ele já sai do for ali. Vou executar. Olha só aqui. No ATTR, ele retorna para a gente imensas informações sobre o container, tá? Então, se a gente observar aqui nossa linha, no atributo, olha só, qual que é o ID, quando que ele foi criado, qual que é o status, se ele está running, se ele está pause, tem muita informação aqui, muita coisa que a gente consegue extrair. Olha só, uma imagem que traz o hash da imagem, qual que é o hostname path desse container, quais são os drivers que ele está utilizando. Putz, daqui então a gente já consegue extrair N informações sobre esses containers, tá? Então é muito legal, é muito interessante vocês guardarem isso aqui e terem em mente como que vocês podem recuperar essas informações, tá bom? Então bacana aqui, ó, nós temos o container ID, o short ID, o name desse container, qual que é o status dele running. E eu vou deixar aqui esse atributos para vocês explorarem com mais carinho, tá bom? Beleza, voltando aqui para o VS Code, então eu vou tirar aqui o ATTRS e vou deixar somente esse daqui. Então, se eu executar agora,
olha só, nós temos então os dois containers. Qual que é o ID, qual que é o short ID, qual que é o name, qual que é o status desse cara, tá bom? Essas simples informações agora para a gente já é o suficiente, não precisamos se preocupar com mais do que isso, ok? Só que agora é o seguinte, esse código, se eu quiser escrever mais, ele vai estar sempre sendo executado. E não é legal, não é aquilo que a gente quer. Para organizar um pouco mais o nosso código, eu vou vir aqui, ó, def, e eu vou colocar, por exemplo, print all containers, ok? Vou imprimir todos os containers. Vou pegar esse conteúdo aqui, quando a gente cria uma função, tá? E coloca esses dois pontos, nós definimos um bloco de código. E a informação que vai estar dentro dessa função, ela precisa estar indentada. Então, por esse motivo, a gente vai vir aqui e vai indentar, tá? Lembrando que a indentação, olha só, são 4 spaces. Então, toda vez que eu aperto o Tab aqui no VS Code, ele vai considerar 4 spaces, tá bom? Show de bola. Criamos essas primeiras aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar alguns containers e vou parar eles, tá? Então eu vou vir aqui no terminal, vou fazer o seguinte, o docker container run -d nginx, tá? Vou criar um, vou criar 2, vou criar 3 aqui. Eu vou criar com o Alpine agora. Show de bola. Se eu der um docker container ls, nós temos 5 containers executando. Eu vou parar 3 dele. Então, eu vou dar um docker container stop. Robert, não dá para fazer isso com Python? Dá, mas antes eu quero te mostrar uma coisa, depois a gente vai fazer isso com Python. Fica tranquilo. Beleza? Vou parar 2 deles só. Vou parar o CA0, que é o último ali, e vou parar o 8FC, que é o penúltimo. Beleza? Containers stop. Tá? Então, se eu vir aqui docker container ls, tá? Ele vai mostrar somente os que estão executando. Se eu dar um ls-a, ele mostra pra gente esses 2 últimos também, que está como exit aqui. Tá bom? Show de bola. Tudo funcionando, até onde a gente planejou até aqui. Bacana. Agora, o que a gente vai executar? Eu imagino que você quer a informação, eu quero listar somente os containers que estão executando. Como que você pode fazer? Então, vem aqui, ó, container list igual client.containers.list filters igual status. O status dele vai ser running, tá? Eu quero filtrar por status running. Se eu vim aqui, beleza? E olha que importante, muita gente pergunta, Robert, dicionário, para que aprender e o que, e assim por diante. Nós temos aqui, ó, container list, dentro do filters, na documentação, ele fala para a gente que a gente precisa passar um dicionário. Se eu procurar aqui, ó, filters, olha só, dict, por isso que não basta só sair escrevendo código em Python, você tem que entender os tipos de dado, a estrutura, como que você vai tratar cada uma das estruturas e assim por diante. Beleza? Voltando aqui, então, nós temos status running. Show de bola. E agora eu posso fazer o seguinte. Isso daqui ele retorna para a gente uma lista, tá? Container list. Então, se eu executar aqui, ó, vou dar um clear, eu vou dar um Python API Docker. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, porque alguém pode me perguntar e eu vou retornar para vocês prestarem atenção. Porque tem hora que eu executo Python, que nem aqui agora, e tem hora que eu executo Python 3 e funciona. Beleza? Vamos deixar uns 10 segundinhos para vocês responderem aqui. Beleza. Então já deve ter dado tempo de delay, então eu vou responder agora para vocês. Tanto Python como o Python 3, eu estou chamando no mesmo ambiente virtual. Então eu só tenho o Python instalado ali. Tá bom? Tanto que se eu digitar aqui, ó, Python, --version, olha só, Python 3.8, Python 3, --version, Python 3.8. Beleza? Por esse motivo que está funcionando. Vou executar aqui nosso código, vamos voltar ao contexto. Olha só, retorna uma lista, tá? E uma coisa que muita gente não sabe, todo objeto que retorna uma lista, se essa lista for vazia, ela vai retornar falso. Então, eu já vi muito código fazendo assim, ó. If len container list maior que 0, então print continue, tá? Eu vou até comentar esse container list aqui e vou escrever um container list igual uma lista vazia, tá? E aí, se o cara não faz isso, ele coloca assim, ó, else print lista vazia, ok? Se eu vim aqui no terminal, ele vai mostrar para mim, ó, lista vazia, tá? E agora, eu posso fazer o seguinte, eu coloco um objeto, ele vai estar ali, ó, vai imprimir continue agora, beleza? Você está vendo que a gente aqui utilizou 1, 2, 3, 4 linhas de código. Uma coisa que muita gente não sabe é que quando uma lista retorna vazia, ela simplesmente vai retornar um falso. Então, eu posso colocar aqui, o if container list print continue, tá? Else
eu posso colocar só o else aqui, só para referenciar, para saber que a lista está vazia, ou simplesmente eu vou deixar sem o else. Por quê? Agora a gente elimina a necessidade de utilizar o len, pessoal. É só validar se a lista está vazia ou não. Então, se eu vim aqui, ó, vou executar esse cara, continue. Se eu deixar essa lista vazia, a gente vai ver que não vai imprimir nada. Olha só, não imprimiu nada. Então, fica como dica. Toda lista que retorna um valor vazio, a gente não precisa colocar o len. A gente pode utilizar somente o if e a variável que armazena essa lista. Se ela for vazia, ela não vai entrar nesse if. Ok? Beleza, vamos dar sequência aqui então. Container list, running. Nesse running, agora eu vou colocar aqui, ó, if container list. Então, se eu tenho um container executando, eu vou colocar o seguinte, eu já vou criar uma função aqui para ele. Então, eu vou colocar um def get containers running, tá? Não vou passar nenhum parâmetro, eu vou indentar aqui esse cara, e agora eu vou passar o seguinte, ó, return containers list, tá? Robert, e se não tiver container na lista, o que ele vai retornar? None. Uma coisa que muita gente não sabe também, que quando na hora começa a criar as funções, sempre que a gente colocar um return, a gente está falando, olha, interrompe a execução da lista. Então, se ele entrar nesse if e colocar um return, ele vai executar, vai interromper com o objeto container list. Caso ele não entre nesse if, o que vai acontecer? Ele vai retornar none, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre isso. Eu vou novamente pegar esse container list, tá? E vou colocar aqui um container list igual, e vou colocar ele vazio, tá? Vou instanciar essa função agora. Então, vou colocar o get containers, opa, deixa eu copiar aqui para não digitar errado, fica mais fácil. Containers, e vou fazer o seguinte, eu vou dar um print, tá? Nesse cara, beleza? Porque ele tem um return, então vai armazenar um dado. Se eu executar agora, nosso print foi none. Por quê? Nossa lista está vazia, ele não entrou no if e retornou um none. Agora, se eu colocar qualquer objeto dentro dessa lista e executar novamente esse cara, nossa lista agora retorna os elementos que ela tem, beleza? Então, é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Show de bola, já temos essa função. Agora, vamos chamar essa função. Só que eu vou chamar essa função de qualquer jeito. Vou chamar isso aqui só para a gente fazer um for. Então, for container in, precisa instanciar? Não, vou chamar direto aqui no for. Ó, get containers running, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, print container ponto short id. Se eu executar agora, olha só, ele já está retornando para mim os ID dos containers que estão em execução. Ah, se esses containers não tiverem em execução, vai dar erro? Vai dar erro, por isso que é importante a gente instanciar e validar. Então, como que a gente faria, Robert? Copia esse nome dessa função aqui e fala o seguinte, olha, containers list igual get, e aqui a gente coloca, no lugar desse get, containers list, tá? Só que antes desse for, a gente já pode indentar aqui e fazer o seguinte, ó. Lembra da regrinha do if? If containers list, se ela for verdadeira, se tiver container, executa aqui. Senão a gente pode dar um else ali e falar não containers não encontrado. Não existe container execução e assim por diante. Você define, tá? Beleza. Então vamos deixar dessa forma aqui e vamos imprimir, ok? Se eu executar agora, olha só, ele está imprimido novamente. Vamos fazer uma função agora que ela vai fazer o seguinte, ela remove todos os containers de execução. Então, a gente já mostrou como lista, já mostrou como um filter por running, e vamos criar agora uma função, então, que remove todos os containers. Imagina que você tenha a tarefa de todo dia, quando você vai entrar em manutenção algum servidor, você precisa remover todos os containers. Como que você pode fazer? Vai entrar, executar e ficar fazendo um for, ou executar cada container um a um, tá? Olha só, por exemplo, nós temos um container, então tem que dar docker container ls. Se eu vim aqui, ó, docker, container, rm-f, passar o ID de um por um, tá? Aqui são 3, são rápido. E se a gente tem 100? Quanto tempo a gente demora para parar todos os containers? Se a gente pode automatizar isso, podemos, e como? Com Python. Então, vou dar um clear aqui, não vou fazer isso manual, e vamos voltar aqui para o nosso código. Então, vamos criar a nossa função. Eu já vou chamar essa função do seguinte, vou chamar ela de dev remove all containers estão running, ok? Algum parâmetro? Não, nenhum parâmetro. Beleza. E eu vou colocar o seguinte, esse container list, ele vai entrar dentro da minha função, tá? Então, porque eu estou instanciando os containers, então olha que bacana, eu posso no Python chamar uma função dentro de outra função, sem nenhum problema, ok? Dando sequência, a gente vai vir aqui e vou indentar esse if e esse for, beleza? Só que,
Para os containers, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um recurso no Python que nós temos de exceção, tá? Que é o try e o exception. Isso é legal, que eu posso fazer aqui, por exemplo, try, vou colocar um pass aqui só para mim continuar montando a estrutura, então o pass, ele simplesmente vai colocar uma informação, olha, não fica colocando erro aqui nesse try, eu sei que falta parâmetro, mas eu já vou voltar aqui. É isso que o pass faz, ok? E eu vou colocar um exception as error, ok? Eu estou definindo esse nome, esse erro poderia ser Pedro, poderia ser meu erro, qualquer coisa. Eu defini erro. Agora, esse exception você não pode mudar, tá bom? E a gente vai ver já na documentação ali outros exceptions que a gente pode estar utilizando, ok? E agora eu vou começar a definir algumas coisas. Então, por exemplo, aqui no try, eu vou fazer o seguinte, ó, print fstring, então try remove container, tá? E eu vou colocar aqui uma chamada que é container.name. Então, eu mostrei para vocês lá em cima como que a gente faz para pegar esse container.name. Aqui, ok? Legal. Vou começar, então. Vou tentar. E agora, quando eu vou tentar, eu faço o seguinte, container.remove. Tá? Nesse remove, pessoal, a gente pode passar uns parâmetros. A gente sabe que se um container tiver execução, a gente não consegue remover. Precisa colocar o "-f", que é o de force. No Python dá para fazer isso? Dá. A gente coloca o parâmetro para esse método ali do remove, true, force igual a true. Tá bom? Show de bola, já estamos removendo. Se a gente conseguir remover, a gente vai fazer o seguinte, ó, print f container called, já vou ver os comentários ali no YouTube, chamado container.name, tá bom? Legal, e eu posso colocar aqui uma mensagem, por exemplo, successfully, aqui, informando que o container foi removido, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa função do force para vocês verem a tentativa e erro, tá? Tratativa e erro do Python. Vou colocar aqui, ó, print filed to remove the container named. Eu vou colocar aqui container.name. Eu vou pular uma linha. Então, como que eu pulo uma linha? /n, tá? E colocar erro. E vou colocar aqui também, ó, aquela variável erro que eu transformei o exception. Então, coloquei aqui dessa forma. Show de bola. Tá? Para mim executar essa função, né? Ela, como está em função, não vai ser executada. Eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui a lateral até. Eu preciso chamar essa função. Eu vou colocar, então, remove all e vou executar. Olha que bacana. Eu chamando essa função já vai chamar get container runners e tudo vai funcionar perfeitamente. Tem que executar aqui. Lembrando que vai dar um erro. Docker container ls não. Vou colocar aqui Python. Tá? Opa, não é esse script. É Python 3 API docker.py. Beleza? Olha só, a gente tentou remover, então teve 3 tentativas, ó, try, try e try. O que ele está falando? Ele tentou remover o container, competent gates, então foi o nome que a gente colocou, só que ele deu falha para remover. Nessa falha, ele falou o seguinte, ó, falha para remover o container chamado competent gates, e ele trouxe aquele erro que a gente chamou no except. Então tem aqui, ó, client erro, conflict. Você não pode remover um container durante a execução. Para esse container, depois tente remover. Ou utilize o force remove, tá? Esse force remove é esse parâmetro que a gente passa aqui dentro de remove, chamado force igual a true, ok? Se eu vim aqui, eu vou executar esse carinha, API Docker, olha só, try, container, card container, se você for removido, se eu vim aqui, ó, foi removido com sucesso todo. Se eu digitar docker container ls, nós não temos mais nenhum container removido. Olha que bacana. Tá bom? Show de bola. Só que nós ainda temos alguns containers aqui parados. Docker container -a. Temos 3 containers parados. E aí, como que a gente faz para startar esses containers, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Antes disso, só para mim não ficar falando muita coisa e vocês podem estar com algum problema aqui, deixa eu ver os comentários. Olha só. É isso aí, imagem CUM, foi ali onde eu errei, mas também mostrei atributos, foi importante. Anderson, Vinícius, top de linha, beleza, vamos ver aqui no outro. Show. Maravilha. Olha só, estamos a 53 minutos já, eu achei que isso aqui ia ser mais rápido. Bastante conteúdo, bacana. Então vamos aqui dar sequência. Deixa eu ver se tem alguma outra mensagem aqui. Não, tá tranquilo. Show de bola. Beleza, então dando sequência aqui, eu vou mostrar para vocês um recurso muito legal, muito interessante, que é o seguinte. A gente pode startar esses containers, tá? E a gente pode startar, stopar e assim por diante. Vamos mostrar o start. Olha só. Para o start, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou parar essa função, não vou chamar ela aqui, e vamos fazer a função de start. Vamos criar uma função genérica? Eu vou colocar aqui, ó, def action não, start container,
Eu vou passar o container ID, ok? Que é esse container que a gente vai estar recebendo, tá bom? Aqui eu vou dar um try, vou abrir o código ali, no bloco de código da função, e vou colocar o seguinte, vou passar a mesma estrutura, try, pass, ok? Vou colocar aqui um except, tá? Exception antes, e agora exception, e eu vou colocar um as error, como erro, tá bom? E olha só, ao invés de eu colocar disso, isso aqui, a gente tem uma outra opção. Como a gente vai parar ou iniciar, se a gente ver aqui na documentação, nós temos o seguinte, ó, se eu procurar aqui stop e start, eles têm um riser chamado Docker Erros API Error para states, né? Para start, ó, API Error também. Só que para o stop, também é API Error, beleza? Todos esses têm um riser específico. Só que tem um ponto importante. Quando a gente vai fazer o get, a gente vai validar, por isso que é importante todas as variáveis. Vou remover um container, então se eu der um start e ele não existir, ele vai dar esse erro. Se eu der um stop e ele não existir, ele vai dar esse erro. Então, por isso que é muito importante a gente detalhar antes de escrever o nosso código, pegar todas as possíveis variáveis, todos os possíveis erros que a gente pode ter. Claro que muitas das vezes vai ser no decorrer durante o desenvolvimento, mas o inicial a gente já precisa entender. Então, por exemplo, eu vou remover um elemento, primeiro eu preciso verificar se esse elemento existe, ok? É básico. Está básico por quê? Não para programação, mas está no nosso dia a dia. Se você vai pagar uma conta, o banco vai verificar se ele tem saldo, eu pago a conta. Se não, eu falo saldo suficiente, ok? Beleza? É assim que funciona. Não tem segredo, tá? Se a gente pegar aqui o get, ó, o parâmetro get, cadê você? Vamos voltar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, ó, get. Olha só. Get, eu posso passar o ID, o nome. Ele tem duas mensagens de erro. Se não existir o container ou se for um erro, tá? Então, antes de a gente colocar aqui essa questão do start ou do stop, no caso do start que a gente está fazendo, vamos validar isso. Então, no except, eu vou colocar aquela mensagem que a gente tem lá no get. Então, eu vou pegar ela aqui, vou colocar o seguinte, ó, docker.errors.notfound, tá? Se eu colocar esse cara aqui, ó, no except, eu vou colocar isso aqui, ó, notfound. Se aconteceu esse erro, é simples, eu vou dar um print, string, eu vou chamar assim, aqui o seguinte, ó, containers, não precisa nem do string. Vou colocar aqui, ó, container does not exist. Ou found, você define. Então, essa é a primeira parte. Se deu esse erro, ele não existe. E para mim validar isso, como que eu faço? Container é igual cliente.containers.get e passo o container ID, que é o que a gente recebeu ali de parâmetro, tá? Então, aqui a gente vai mostrar como startar um container, mas também como pegar um container através do get, ok? Vou chamar essa função start container e vou colocar aqui um número aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Beleza. Se eu pegar esse container e executar aqui agora, olha só, Python 3, API, Docker PI, olha só, container não existe. Agora, se eu pegar um ID desse aqui, container que está parado, vamos ver o que ele retorna para a gente? Eu vou colocar aqui, ó, no parâmetro da função, vou executar, ele trouxe nada. Por que ele trouxe nada? Porque eu não retornei nada. Container. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, print container, e executar, ele já vai retornar, ele retornou esse container, tá bom? E aí que a gente vai entrar a nossa ação. A nossa ação vai ser o seguinte, a gente vai pegar esse container e vamos colocar um start, tá? E vamos executar, ok? Nesse caso, recebemos o container. Só que para executar esse cara, a gente também pode colocar uma ação. Então, se eu vim aqui, ó, try... Beleza? Vou indentar esse container start, eu vou colocar o print container called. E a gente vai colocar aqui o nome, container.name. Vamos já colocar o f de fstring, opa, aqui no começo, tá? E vou colocar aqui que ele foi encontrado, né? Alguma mensagem? Não. Beleza. The container, ele foi aqui, ó, podemos colocar success. Vou colocar depois, ó. Beleza, fechar essas aspas aqui. Vamos colocar success. Opa. Full. Nosso caso, started. Beleza? Show de bola. Agora a gente vai colocar o seguinte. Vamos tentar executar esse cara. A gente vai tentar iniciar esse container. Ele vai tentar encontrar. Só que tá faltando uma coisa. Tá faltando um except aqui desse try.
Então, except, exception as error, e nós podemos colocar uma mensagem como print, um f-string aqui, e vamos falar o que nesse cara? Olha só, podemos, de repente, filed to start the container, e vamos colocar aqui o nome do container, container.name, tá? Beleza, esse é um exemplo que a gente pode fazer aqui. Se eu vim aqui, então, Python 3 API Docker, olha só, container called, esse cara aqui, esse nome foi startado. Se eu der um docker container ls, realmente nós temos um container que estava parado, era só up em 7 segundos, tá bom? Agora, vamos supor o seguinte, Robert, eu preciso dar um stop, o que eu posso fazer? Você tem duas opções. Ou você clona essa função aqui, tá? Só que você vai colocar ali pelo menos, olha só, mais 10 linhas de código, ou você pode utilizar recursos avançados do Python, como, por exemplo, a gente vai preparar essa função aqui. Então, vamos colocar aqui um action, tá? Então, vamos mudar o nome da função e vamos colocar aqui qual que é a ação que a gente vai receber, beleza? Dentro disso, a gente vai colocar o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, container start, esse é o principal. A gente vai passar uma string agora, né? Então, eu não posso colocar, por exemplo, container e aqui a action ponto, aqui abre parênteses para chamar essa função. Não posso. Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, ó, result igual, vamos chamar a função attr, né? Que é um método ali, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar uma função através de um string, tá? Então, é muito bacana, é muito legal a forma que a gente utiliza isso. Então, podemos colocar aqui, ó, um get attr, tá? E aqui eu passo o seguinte, qual que é a função que a gente vai chamar? Docker, né? Porque a gente vai estar colocando agora um stop, tá? Então, esse stop vem lá do nosso que a gente, do Docker, vem daqui, ó, do que a gente importou. Ou a gente pode colocar também container. As duas funcionam. Então, eu vou colocar container, stop, e eu vou colocar esse caso. Mas esse caso, eu vou colocar parênteses aqui, tá? Mas no caso não é stop. Por quê? Porque eu não vou colocar isso fixo. Eu vou colocar isso através de uma string. Então, esse cara vai ser o nosso action, tá? Que agora a gente vai fazer um stop. Então, o que eu fiz agora? Eu criei essa variável result, que ela vai chamar um getAttr. Esse getAttr vai chamar o container. Então, ele vai colocar container.action e vai chamar esse parênteses aqui. Tá bom? E agora a gente vai colocar o seguinte, ao invés de started, vamos colocar também aqui, ó, um action, que a gente vai saber o que realmente retornou esse cara, o que realmente foi chamado, tá? Então, eu vou colocar aqui failed to start, nesse failed to start a gente também vai substituir pela action, ok? Show de bola. Então, vamos alterar aqui o action container, tá? Vou passar o ID, o mesmo que a gente viu que está executando, só que eu vou colocar aqui no action, vamos colocar stop, ou eu posso colocar sim, tá? Ou eu posso não passar o parâmetro nomeado. Vamos deixar aqui o parâmetro nomeado, tá bom? O action vai ser o stop. Se eu executar esse cara agora, olha só. Python 3 API Docker, tal container, se você for status não, se você for stop, olha só. Se eu vim aqui um docker container ls, nós não temos mais nenhum container executando. Então, é muito bacana isso que a gente pode fazer, o poder que a gente tem na mão utilizando, tá vendo? Ao invés de eu ter que duplicar essa quantidade de linha de código, que a gente só faz essa parte da ação, tá? Então, até agora, nós temos o seguinte, nós temos algumas pequenas funções que não dão nem 40 linhas de código, olha só, e elas fazem muita coisa automatizando para a gente. Então, a gente pode imprimir todos os containers, pode chamar todos os containers da execução, pode remover todos os containers em execução, e pode também remover toda essa... criar uma ação para remover o container. Então, que ação seria essa? Start ou stop? Posso melhorar isso? Posso vir aqui e fazer uma validação. If action in, e aí eu crio uma lista aqui falando. Olha só, start, ou nessa lista também colocando aqui, stop. E fecha aqui o conchetes dessa lista, tá? If action, a gente vai continuar o nosso código. Se não tiver, tá? Por isso que eu já vou deixar aqui no action também, ó, para deixar tudo minúsculo. Vamos colocar aqui lower. Olha que bacana. Se não, eu vou colocar aqui, ó, else. Vamos dar um print. Invalid action, ok? E aqui na função, eu vou chamar ela de novo. Então, eu vou vir aqui. Vamos passar um action container. Vamos pegar um ID aqui, específico desse cara.
Beleza? Vou chamar essa função e nela eu vou passar como parâmetro o ID e vou passar a função start, só para a gente validar se agora está funcionando esse fluxo de if-else que a gente colocou. Vamos só validar, Python 3, nós não temos aqui, por exemplo, ó, API, Docker, o que ele trouxe para a gente? Container call start, tá? Então tá funcionando. Agora, se eu vim aqui na função e passar o seguinte, olha só, na nossa função eu vou passar o start td, por exemplo, com o nome errado. Tá? E eu executo agora Python 3 API Docker PI invalid action. Olha que bacana. Inclusive, a gente pode incrementar mais, passar isso como argumento de usuário e assim por diante, ok? O céu é o limite nesse caso aqui, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto era isso que eu tinha passado para vocês. Acho que a gente já está passando um pouquinho de 1 hora, para não perder muito o nosso foco, que é manter ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 10. Tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, a gente vai estar conversando um pouco, se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, deixa o feedback para mim de como foi isso para vocês. Vamos ver aqui. Vamos aguardar, porque tem um pequeno delay natural. Vamos ver aqui. Vinícius Carvalho, tem uma galera em peso aí. Show. Tá chegando lá. Tô acompanhando aqui na outra tela. Tá chegando para vocês aí a mensagem. Demora um pouco, natural. Por isso que eu peço para vocês deixarem nos comentários. Aí eu consigo verificar se teve alguma coisa, se não teve. Tá? Vem aqui no StreamWords, comentários. Olha só. Beleza. Bacana, bacana demais. Show, Luciano. Que bom, cara, que você entendeu a explicação ali. Bem legal mesmo. Sensacional, Luciano. Cara, sensacional vocês aqui que tá participando junto conosco. E eu guardei a novidade para o final, para quem ficasse aqui, que é o seguinte, a partir dessa live dessa quinta-feira, nós teremos uma aula ao vivo de Python toda quinta-feira às 19 horas, tá? Então siga os meus canais, os canais da JLCP, que a gente vai estar divulgando o link, beleza? Essas lives sempre vão ocorrer na quinta-feira às 19 horas, tá bom? Vocês têm meu contato, tem meu Telegram, tem aqui o próprio YouTube, que vocês podem estar me deixando alguma dúvida, alguma coisa que eu vou estar retornando para vocês. Chamar o Pretel se ele quer fazer um comentário, alguma coisa. Vamos ver. Ô, chefe, tem uma pergunta aí do Luciano. Robert, dá para usar isso como temos Docker Compose? Tem sim, com certeza. A gente, inclusive, usa no ambiente de produção, com Docker Swarm e tudo mais, utilizando isso com Docker Compose, normalmente. Tá? Porque você vai buscar, aí só vai mudar, né? Você pode buscar pelo container, por serviço, por imagem, por network, aí é um mundo de oportunidades, tá? Isso aqui só foi a pontinha do iceberg, porque a gente vai ficar aqui 4, 5, 6 horas falando sobre esse conteúdo, mas é possível utilizar sim. Show. Bom, então acho que é isso, pessoal. Ou a galera entendeu tudo, ou não entendeu nada, mas está válido também. Continue acompanhando que a gente vai sempre estar conversando sobre esses assuntos, ok? Em breve a gente compartilha o assunto da próxima live e da próxima aula. E acho que é por isso que a gente já pode se encerrar. Pretel, se quiser fazer um encerramento, falar alguma coisa, fique à vontade. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Não temos mais nenhuma dúvida aqui no chat. Tá bem tranquilo.
Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê na próxima quinta. Já deixa na agenda aí pra gente estar se falando. Beleza? Uma boa noite a todos. Vejo vocês. Até mais. Valeu!